Olá, sou a professora Nina e nós vamos então conversar sobre o trabalho final, que é para explorar o pensamento fracionário. Logo no início do trabalho, eu peço que você faça 6 tiras retangulares, todas de 5 centímetros de largura, mas com um comprimento de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4, de 6 centímetros de comprimento e de 12 centímetros de comprimento. Com as 6 tiras prontas, todas com a mesma largura, só modifica o comprimento, nós vamos fazer as folhas com as letras A, B, C e D. Na folha A, vai ser uma reta de segmento de 12 centímetros, na folha B, de 6 centímetros, na folha C, a reta vai ter 3 centímetros e na folha D, 2 centímetros. Com esse material pronto, eu vou começar então a responder as questões A, B, C, D, E, F, G, tá bom? Para eu fazer esse trabalho, para vocês verem, eu não vou usar as nossas tiras, porque essas tiras vocês vão usar depois para vocês responderem as questões, tá bom? Eu vou usar outras tiras. Eu vou usar a tira de 18 centímetros. Ao invés de eu usar a de 12, como na atividade, eu vou usar a de 18. Aí eu vou trabalhar com uma de 9, com uma de 6, com uma de 3 e com uma de 1 centímetro. Então, eu vou usar essas tiras. No trabalho, eu falo que essas tiras vão ser as nossas unidades. Ou seja, a gente vai trabalhar com essa unidade de medida, depois com essa unidade de medida, depois com essa, depois com essa e depois com essa. A unidade de medida vai ser usada para medir as retas que nós fizemos nas folhas. Agora, para esvaziar, eu vou guardar então as canetinhas e os lápis que eu já usei. Não vou precisar deles agora. Todas as folhas eu vou fazer primeiro a letra A, depois vocês vão fazer a B, a C e a D, tá bom? Eu vou fazer a A, mas eu vou fazer a A usando 18 centímetros como medida. Vocês vão fazer o dever, de acordo com as orientações, é a de 12, tá bom? Então, vamos lá. Começando a primeira pergunta, a primeira ação que eu peço é que você meça esse segmento com as tiras. Então, eu vou medir esse segmento primeiro, com essa tira. Aí, eu vou colocar aqui, eu vou ver que essa tira é maior do que o segmento. Essa tira é a minha unidade de medida. Então, eu posso dizer que a linha A é menor do que essa unidade de medida. É menor quanto? Para eu poder explicar melhor. Eu posso dizer que essa linha tem metade dessa unidade e mais um pedacinho. Então, eu poderia fazer um texto explicativo com essa informação. Eu tenho menos que uma unidade, posso dizer que eu tenho a metade e mais um pouquinho. A metade dessa unidade é aqui e mais um pouquinho. Essa é uma forma de dizer o tamanho desse segmento de reta. Agora, vamos tentar fazer a medida usando essa unidade, a unidade que vai ser a tira de 9 centímetros. Eu posso dizer, então, que neste caso, a reta é menor do que a reta é maior do que a unidade e mais um pouquinho. Então, é uma unidade inteira e mais um pedacinho, que é menor que a metade, ó. Essa é a reta inteira, essa é a metade da reta. Então, eu posso dizer que até aqui, ó, tem uma marquinha. É uma inteira e mais um pedaço menor que a metade. Então, eu daria o seguinte texto para essa resposta. Tenho um inteiro e mais um pedaço, que é menor do que a metade. Agora, se eu fosse fazer a medida usando essa unidade, a unidade que tem 6 centímetros.
eu posso dizer que eu vou usar uma inteira, ó, a unidade inteira. Deixa eu marcar aqui. E mais outra unidade inteira. Então, nesse caso, eu posso dizer, quando eu uso essa unidade de medida, eu tenho 2 unidades de medidas inteiras. 1, 2. Se eu usar essa unidade de medida, eu vou dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades de medidas. Não tenho nenhum número fracionário aqui, eu só tenho números inteiros. Então, eu posso dizer, né? Para o 6, eu posso dizer que são 2, né? 2 unidades de 6. Aqui eu posso dizer que eu tenho 4 unidades de 3 centímetros. E para o número, e para de 1 centímetro, eu vou dizer que eu tenho 12 unidades dessa, que é de 1 centímetro. Então, por aí vocês percebem como faz falta a gente não ter um número fracionário para dizer de forma exata qual é o tamanho desse segmento. Então, agora vamos fazer essa mesma medida utilizando a fração. Então, vamos lá. Qual é o tamanho dessa linha em relação a essa unidade de medida, que é uma tira de 18 centímetros? Então, veja, eu estou vendo que ela é menor que a tira. Como é que eu vou fazer a fração dessa tira? Aí eu até já fiz aqui para vocês, ó. Metade da tira, né? Ó, metade. 1/3 da tira. 1/4 da tira. 1/6 da tira. Qual será a medida que vai dar mais certo aqui? A gente já viu que o inteiro não vai dar. 1/2. O meio também não, ó. O meio termina aqui e depois vai para o inteiro. Então, também não pode ser essa. Essa, será que daria? Metade, metade, aqui, pronto. Então, eu posso dizer que essa tira, em relação à unidade de medida de 18 centímetros, ela vai ter 2 inteiros, 2 sobre 3, 2/3. Por que 2/3? Porque eu usei 1/3 mais 1/3. Aí você vai dizer para mim, mas por que você não soma o 3? Não, o 3 eu não posso somar, porque o 3 indica a quantidade de partes que eu parti. Então, mesmo eu pegando 1, 2 ou 3 pedaços, a quantidade de partes é a mesma. Eu parti este inteiro em 3 pedaços. Se eu pegar 1, é 1/3. Se eu pegar 2, continua sendo 2/3. E se eu pegar 3, 3/3. Então, neste caso, eu peguei 2/3. Ok? Agora, vamos, então, fazer essa medida usando a tira de 9 centímetros. Quanto será que eu vou usar? Ó, usei a tira inteira e sobrou um pedacinho. Que pedacinho será esse que sobrou? Se eu pegar esse 9 inteiro e dividir em 3 pedaços, se eu dividir na metade, eu já sei que não vai funcionar, porque eu já sei, ó, eu já tinha feito antes, lembra? Aqui, mais um pedacinho, ó, sobra. Então, não pode ser metade, ou seja, não pode ser 1/2, né? Vamos tentar 1/3? 1 inteiro e essa tira em 3 pedaços. Deu certinho. Então, eu posso dizer que quando eu uso essa tira como unidade de medida, eu vou ter 1 inteiro e 1/3. 1 inteiro e 1/3. Então, essa é outra notação que eu posso fazer. Agora, se eu usar essa unidade de medida, essa aqui que tem 6 centímetros, eu vou usar um pedaço e mais outro pedaço. Então, eu vou dizer que na unidade de medida de 6 centímetros, eu tenho 2 inteiros. Eu tenho 2 partes, 2 unidades de 6 centímetros. Se eu usar agora a unidade de 3 centímetros, como vai ficar essa fração?
Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4. 4 unidades de medida. Mais uma vez, eu não tenho fração. Então, eu só tenho inteiro, 4 inteiros, ou seja, 4 unidades iguais a essa. E no 1 centímetro, eu vou ter 12 unidades iguais a essa. Então, essa é a primeira atividade. Você vai fazer essa mesma anotação, a mesma conferência, utilizando as fichas que você fez. Você vai fazer a mesma coisa com a folha B, com a folha C e com a folha D. Vai anotar as coisas que você está observando, as frações que você está conseguindo formar, para então você poder responder a letra A, que é o que é possível observar nas anotações das folhas que você fez. E aí você vai me dizer o que você observou nessas medidas fracionárias e essas medidas usando unidades de diferentes tamanhos. Com essa resposta da letra A, você vai para a letra B. Na letra B, eu peço que todas as fichas fiquem no tamanho 12. Como eu estou usando o tamanho 18, eu vou fazer o 18. Mas no dever, né, o que pede é o 12. Eu tenho as fichas. Eu tenho que fazer com que essas fichas tenham o tamanho 12. No caso de 9 centímetros, são 2 de 9. Deu? Certinho. No caso de 6 centímetros, são quantas? 1, 2 e mais uma. 3, olha lá. 12 centímetros. Lembrando sempre que as partes têm que ter o mesmo tamanho. Eu não posso ter uma menor que a outra, são todas do mesmo tamanho. Nessa de 3, quantas eu vou precisar do mesmo tamanho para chegar na tira do 18? Vamos colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 6 tirinhas do mesmo tamanho para chegar no 18. E no de 1, eu vou precisar de 18 tirinhas. 17, né? Porque 1 eu já tenho. 17 tirinhas iguais a essa, do mesmo tamanho, para chegar na tira de 18. Pronto. Então, aí na letra B, então, eu já posso responder quantas tirinhas eu precisei de cada tamanho para chegar na tira maior. Agora, vamos ver quais são as frações equivalentes que eu tenho aqui. Ó, eu até já fiz 1/2, 1/3, 1/4. Todas essas frações, elas estão partindo do mesmo inteiro, que é 18 centímetros. No inteiro de vocês, vocês vão usar o 12, lembra? Eu estou usando o 18. Então, vamos ver, qual é a fração equivalente a essa? 1/2. Será que 1/3 é equivalente a 1/2? 2/6? Não, não é. Essa aqui é equivalente... Opa, essa é, olha aqui. 1/2 é equivalente a 1/4. Que outra fração eu tenho equivalente aqui? Será que eu posso dizer que 3/6 é equivalente a 1/2? Não, não posso. Mas eu posso dizer que... desculpa. 3/6 é equivalente a 1/2? Sim, posso. Posso dizer que 1/2 é equivalente a 3/6. Eu posso dizer também que 1/3 é equivalente a 2/6. Então, agora, a gente brinca com as equivalências. Observem, gente, que todas, para eu fazer equivalência, todas as tiras têm que ter o mesmo tamanho inteiro. E na hora que eu parto em partes, eu, então, vou trabalhar com partes do mesmo tamanho. Aqui é 1/4, são 4 pedaços de 1/4. Aqui é 1/2, são 2 pedaços. É 1/6, são 6 pedaços. É 1/3, são 3 pedaços. Mas todos têm o mesmo tamanho de inteiro. Entenderam isso? Lembra que o denominador é o número que está embaixo e ele indica a quantidade de partes que eu parti.
O numerador é o que está em cima e ele vai indicar o número de partes que eu peguei, ok? Então, respondemos agora a questão C. Agora, vamos para D. Com a fração de 1/4, podemos fazer um meio? Então, vamos lá. Vamos pegar a fração de 1/4. 1/4 é esse. E esse é um meio. Nós podemos fazer 1/4 meio? Podemos? Sim, podemos. 2/4 vai dar um meio. Depois tem a pergunta seguinte. Com a fração de 1/3, podemos fazer um meio? Então, vamos lá. 1/3. Eu consigo fazer um meio? Como eu vou fazer isso? Eu tenho que pegar esse 1/3, achar uma fração equivalente, que é 1/6. Tá vendo como ela é equivalente? Ó, 1/6 equivalente a 2/6, ó. Então, com essa equivalência, eu consigo agora responder a questão. 1/3 para fazer um meio. Como eu vou fazer? Eu vou usar, ó, 1/3 e mais 1/6. Eu consigo fazer um meio. Olha a equivalência. Ou eu posso dizer 3/6. 3/6 é igual a um meio. Lembrando que 1/3 mais 1/6 é igual a um meio. Ou 3/6. Qual é metade de 1/4? Ah, não, agora aqui. Com a fração de 1/3, podemos fazer? Ah, já fiz isso. Qual a metade? Agora vamos fazer o cálculo mental. Qual a metade de 1/4, de 1/8 e de 1/6? Então, vamos lá, vamos pensar em 1/4. Esse é 1/4. Qual é a metade dele? Metade de 1/4. Olha aqui como é que ficou a metade de 1/4. Então, olha só, pensando mentalmente, dividir aqui em 2. 1/4, dividir em 2, dividir em 2, a metade de 1/4. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a metade de 1/4 vai ser 1/8. Quer entender melhor isso? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Cadê? 1/4. Aqui mesmo. Então, aqui, ó. Divido aqui. Quarto. É esse aqui. Eu tenho 1/4. E que divido ao meio. Vai dar 1/8. Onde tá 1/8? Ah, tá aqui. 1/8. Então, eu tenho 1/3 tá aqui. Se eu dobro no meio, eu tenho 1/2. Ó, 1/2. Se eu dobro no meio de novo, eu tenho 1/4 aqui. E se eu dobro no meio de novo, eu tenho 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é o denominador e pego 2/8. Então, eu posso dizer que 1/4, a metade de 1/4 é 1/8. Qual é a metade de 1/8? Então, vamos lá, vai continuar. Se eu tenho 1/8, qual é a metade dele? Posso fazer mentalmente. A partir do momento que eu pego 1/8 e parto no meio, a metade. Então, vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a metade de 1/8 é 1/16. Ó, aqui atrás eu fiz para vocês poderem visualizar. Mas dá para fazer mentalmente também. 1/8 é a metade, vai ser 1/16. Qual é a metade de 1/6? Vamos lá. Se eu tenho 1/6, ó, 1/6, metade dele. Agora, vamos contar a metade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, qual é a metade de 1/6? 1/12. Ó, 1/12. Se eu dobrar, metade, 1/3, 1/6, 1/12. Percebe? Quantas vezes você dobrou é o denominador.
Quantas vezes você pega é o numerador. Quanto é 1/3 de 1/2? 1/3 de 1/4? Então, vamos lá, 1/3 de 1/2. Eu vou pegar 1/2 e vou pegar 1/3 dele. Ó, dividir em 3, ó. 1/2, 1, 2, 3. Isso aqui é o meu 1/3 de 1/2. Certo? Que é igual ao quê? É igual ao quê? Lembra de tudo que a gente fez? Olha aqui, ó. É 1/6. Quando eu pego 1/3 de 1/2, eu divido em 3 e eu tenho 1/6. Percebe como é tudo um jogo de lógica? 1/3 de 1/4. Então, vamos lá. Se eu tenho 1/4, ó, tem 1/4. Qual vai ser 1/3? Dividindo em 3 pedaços. 1, 2, 3. 3. 3, 3. Ó, 1, 2, 3. Aqui também tem 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ser 12 pedaços. Se é 12 pedaços, qual vai ser, então, a resposta de 1/3 de 1/4? É 1/12. Por quê? Porque eu peguei este pedacinho e parti em 12 pedaços iguais. A fração sempre tem que ter o denominador igual. Não tem como você trabalhar com uma fração onde as medidas entre as partes sejam diferentes. Então, parta sempre desse princípio. Se eu falo 1/4, são 4 pedaços iguais. Se eu falo 1/6, são 6 pedaços iguais. Considerando que eu tenho que ter um inteiro. A fração, ela não existe sem um inteiro. A fração é sempre a partir de um inteiro que você vai determinar. Pode ser um inteiro de centímetro, pode ser um inteiro de balinhas, pode ser um inteiro de bolo, pode ser um inteiro de pizza. A partir desse inteiro, a gente trabalha as frações. Espero que eu tenha ajudado vocês e vamos pensar nos números fracionários como uma forma de visualizar as fichas e a representação fracionária. Não é preciso decorar, é preciso entender. Bom trabalho para vocês. Abraços e até a próxima.